Alô, menine! Tá começando mais um Nu e Cru Mon Amour! E se você brigou no grupo da família durante a eleição ou gritou Lula ladrão, seu lugar é na prisão? Na prisão? Na prisão, na Na prisão. prisão. Ou bateu panela. Ou bateu panela. Panela de pressão. Ou foi pra sacada e gritou ele não. Ele não. Esse programa é pra você. E o tema de hoje é Bolsominion versus Petralha. Pesado, hein? Roda a Polêmico. vinheta! Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e bota ele na boquinha. Uma canção, canto pra tu. Aqui é Nu e Cru. Bom, já dei uma introduçãozinha sobre o assunto. E aí a gente não vai começar com música alguma, porque hoje o assunto é pesado. É verdade. Não consigo nem cantar. Já pesou o clima. Polêmico, né? Então a gente vai começar sem música hoje. E eu gostaria de começar apresentando a todos nós. Por favor. Eu que vos falo sou Bruni. Oi, Bruni. Oi, menine. Meninix. E ao meu lado tenho ele, o rei das subcelebres and the celebrities, que vocês já conhecem. Se você saiu de um negócio de reality show, ele vai saber de você. Se você é uma ex-banheira do Gugu, uma ex... Uma ex. Uma ex. Namorada. Ex-namorada. Qualquer coisa. Mas acho que hoje, já que a gente tá falando de política, a gente pode falar sobre celebridades que entraram na política também, né? Ah, é? Tipo, Então falaremos. Alexandre Frota, por exemplo. Polêmico, Falaremos. não é? Falaremos. Guarda isso. Guardei. Essa é a pessoa. Giba Santoro, menines! Quero agradecer de novo por estar aqui, maravilhoso. Todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente em casa. Não esquece de entrar lá nas nossas redes sociais e seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. Minha arroba é Giba Santoro no Twitter e GibaSN no... Opa, errei. A minha arroba é Giba Santoro no Instagram e GibaSN no Twitter. Me segue lá, isso aí, sem erro, hein, galera, por favor. Perfeito. Você segue de volta? Eu com certeza, a gente faz um balacobaco ali, não tem problema nenhum. depende. Like Manda for selfie, like. manda nude, talvez. Depende muito do lado político pra você seguir de volta? Depende, com certeza, Ah, com é? certeza. Se for bolsominion, as chances de não seguir são, assim, quase totais. Dan, dan, dan. Ok. E ao meu lado tenho ele também, redator, adotado e sem sobrenome, Igor Francisco. Obrigado. Tô aí, sem sobrenome, mas se alguém quiser me ceder um, tem gente que tem 3, eu acho isso uma desigualdade absurda. Então, por favor, me dê um, eu tô precisando. Muito obrigado, Bruno, de novo, gente, vocês são maravilhosos. E eu obrigado falo a isso você. pela frente e pelas costas. Então, Seja bem-vindo de novo. muito obrigado. Eu estou ansioso por esse tema, me preparei aqui, fiz a Estudou, lição de pesquisa. casa. Aham. E queria agradecer, então, me sigam lá no Instagram, se vocês puderem, @IgorFrancisco_. Eu não sigo de volta, não sou assim, não. Não tem que merecer. É isso. Sincerinha da Grow. É verdade, né? porque eu Nova comecei a boneca. seguir até agora eu tô esperando, gente. Ele não tá me seguindo, não. Denúncia. Eu também, a gente tá junto. A gente resolve isso depois daqui. Muito Beleza. obrigado. E ela, a risada mais gostosa da internet. E não só a risada mais gostosa, outras Aprendeu então, né? cositas. Raíssa Rayane. Maravilhosa. Oi. Obrigada mais uma vez pela minha presença aqui. O meu arroba é Iris Raíssa F. Eita! Ixi, não é pra ser. Não, tá, deixa eu botar. Tá. Meu arroba é Iris Raíssa F. Podem me seguir, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você segue de volta? Arrasou. SDV? Aí, depende. Só Tá. se eu gostar, se eu for mesmo com a cara da pessoa. Tá bom. Então, bom, sim. e eu queria agradecer essa plateia maravilhosa, gostosa que tá aqui com a gente hoje, nesse dia. Palmas para todos nós. Obrigado, gente. Bom, para falar nesse assunto, nós temos 2 convidados. Um convidado representando a esquerda e um convidado representando a direita. E o Centrão não veio? Não. Se você é da Macumba, não é a direita e esquerda da Macumba. Hoje é política, o lance da Macumba já foi, mas nós poderíamos falar dela futuramente. E acessa Lá na lá, vai frente. ouvir. Se você não ouviu ainda, ouve nosso primeiro episódio, né? Não chuta que é macumba. Não chuta que é Macumba, E o primeiro episódio. que é muito bom. É muito bom. Sim. Bom, quero chamar nossos convidados de hoje, então. Matheus Lima, pode entrar, por favor. Olá. Olá. Tudo bem. E Felipe Becker. Sejam bem-vindos, rapazes. Olá. Sejam bem-vindos.
Todas prontas. Todos prontos. Todas prontas para a polêmica. Bom, eu queria apresentar o Matheus Lima. O Matheus Lima é advogado. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, famoso PT, queridos. E o Felipe Becker é médico. Ele não é filiado a nenhum partido, mas ele é de direita. Vocês vão conhecer ele um pouquinho aqui enquanto a gente estiver falando dessas coisas. Arrasou. Ok? Todos prontos? Vamos lá? Vamos nessa. Bom, primeiro eu queria entender de vocês, antes de tudo, por que vocês são de direita, por que você é de esquerda, Matheus, e por que você é de direita, Felipe? Bom, antes de mais nada, a minha militância na esquerda se deve pela convivência familiar. Eu tive a oportunidade, que muitas pessoas não tiveram, de nascer numa família bastante instruída e participar do movimento sindical desde quando eu ainda mal sabia andar. Minha mãe é sindicalista, é historiadora. E outra coisa que, ainda que com todas as restrições e, enfim, observações que eu poderia ter, mas que certamente teve bastante influência na minha militância, foi a minha vida religiosa também. Com todas as restrições que eu possa ter, eu me considero católico e, como cristão, eu tenho um compromisso fundamental com os mais pobres, com a defesa da igualdade social e com todas as demais, ou grande parte das demais, pautas da esquerda no Brasil. Perfeito. Então, esses dois pontos certamente me influenciaram bastante, ao ponto de, aos 16 anos, eu optar voluntariamente pela minha filiação nesse partido, que é o partido que eu escolhi, que eu milito com maior orgulho até hoje. Perfeito, Legal. obrigado. Bem bacana. Felipe, por que você é de direita ou escolheu ser de direita? A minha família é zero politizada. Quer dizer, zero politizada, não, porque todo mundo tem um grupo de WhatsApp de família, né? Ele é sempre politizado. Sim. Mas não tem, tipo, filiação, ninguém na minha família tem filiação partidária. Mas você leva, de certa forma, carga familiar. Poucas pessoas conseguem quebrar e ter uma visão, né, de direita e esquerda fora da família. Minha família, acho que toda se consideraria como de direita. E por questões de vivência, de políticas de esquerda que eu vejo que não deram certo em outros lugares, que eu não queria que fosse aplicado aqui. Mas, entretanto, assim, por mais de ter colocado na direita e ser bolsominion versus Petralha, eu não me identifico como um bolsominion. Certo. Não. Mas você ficaria confortável de compartilhar com quem você votou nas eleições? Sim, Quem? eu votei no Bolsonaro. Aliás, a mesa gostaria de falar, acho Eu que todo acho que mundo seria falar em quem legal. votou seria bem interessante, né? Eu tô de boa. Eu acho que é super difícil saber em quem o Matheus Eu votou, acho que né? eu sou Claro, o por mais favor. surpresa de todos, mas eu votei no Fernando Haddad no primeiro turno, porque não tive a opção de votar no Certo. Lula. E no segundo turno, eu votei novamente no Fernando Haddad. Perfeito. Certo. E Felipe, me diz uma coisa. Durante as eleições, você participou de passeata para Bolsonaro? Você estava na rua? Como é que é? Participei, eu fui para Boca Maldita, fui em todas as manifestações, fui com colegas do trabalho. Pacote completo. Aham, pacote completo. Ganhei uma camiseta do Bolsonaro Nossa na senhora. passeata. O que você fez com isso? Queimou? Não, mas a gente usa hoje lá em casa para limpar as coisas. Ah, um bom uso. Uma camiseta normal? Normal, com o rosto do Bolsonaro, Bolsonaro presidente. Tá. E daí tinha uma bandeira gay grande na passeata, daí as pessoas pediam para tirar foto na bandeira Gente, junto. que coerente. E existe uma articulação Coerente. gay, assim, Existia bolsonarista? um grupo que existe de WhatsApp, que eu não faço parte, mas gays de direita. Bom, existem neonazistas nordestinos, né? Então, o mundo não é um lugar muito coerente Nada mais me mesmo. surpreende, sabe? Bom, e me diz uma coisa. Por que vocês acham que o país está tão polarizado assim? Eu sei que a esquerda tem motivos para isso, né, para dizer o porquê, e a direita tem também motivos para dizer por que o país está tão polarizado, né? Por que nas últimas eleições a gente conseguiu ver as pessoas muito raivosas, Sim. muito com ódio Ainda da estão, família, né? dos amigos. A timeline no Facebook era caótica, assim, pessoas não conseguindo dormir, enfim. E as pessoas muito fervorosas. Eu sou pró-Bolsonaro e eu sou pró-Haddad, que é o representante do Lula, já que o Lula foi considerado um preso político e não pôde participar das eleições, né? Por que a polarização se deu no Brasil, na opinião de vocês? Bom, particularmente eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em polarização, porque quando a gente remete à eleição do Bolsonaro, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro foi eleito não com metade dos votos da população brasileira, Sim. mas com um terço. O outro terço votou na esquerda e o outro terço optou por
se manter inerte nessa eleição, certo? Em relação a esse discurso de polarização, eu não tenho dúvida que começou com um projeto que envolveu não só a direita brasileira, mas outros estados estrangeiros e certamente setores econômicos bastante importantes no país, que foi que acarretou no ano de 2016 no golpe. O impeachment da presidente Dilma. Lá começou-se a instalar um processo de demonização não apenas da esquerda, mas da política, da democracia atividade brasileira. política brasileira, né? Exato. Optou-se, né, por criar um discurso que, corroborado pelos grandes meios de comunicação, foi impregnado na cabeça de grande parte dos brasileiros de que teria ocorrido lá um crime de responsabilidade, de que o impeachment era inevitável, e, a partir disso, com a consolidação do processo de impeachment, foi esse golpe, né, esse processo de demonização da esquerda da política foi para o segundo passo, que era excluir a possibilidade de retorno da esquerda ao poder com a eleição do presidente Lula. E, a partir daí, iniciou-se uma prática no Brasil, que, inclusive, é denunciada pelo próprio Papa Francisco, enfim, em diversas manifestações, que é a prática do lawfare, ou seja, passou-se a utilizar a máquina, a estrutura judiciária brasileira para interferir diretamente no processo político. E isso não foi só aqui no Brasil. Nós temos diversos exemplos internacionais. Sim. Aqui na América do Sul nós temos a Argentina, a tentativa de retirada da candidatura da ex-presidente Cristina Kirchner. Nós tivemos a situação no Equador, que foi bastante recente e ainda mais problemática, que acarretou lá com o exílio do ex-presidente Rafael Correa, e obviamente que isso no Brasil foi levado ali à risca, e em razão disso, nós tivemos aí o afastamento do presidente Lula na eleição e um processo eleitoral absolutamente fraudulento, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Hein, Matheus? Então, para você, não existe uma polarização? Existe uma polarização de alguns discursos, mas não a polarização na forma como, pelo menos, grande parte da mídia coloca. Eu sinceramente, me custa acreditar que metade dos brasileiros hoje defendam os discursos que o presidente Bolsonaro defende. Me custa acreditar. Eu prefiro ainda acreditar que esse discurso ele recai sobre parte de 1/3 que votou nele. E sobre parte, porque eu ainda vejo salvação em grande parte dos eleitores. Eu acho que aqui é bom até a gente trazer para o Felipe, talvez expor um pouquinho a sua visão em relação a justamente isso que o Matheus estava falando para a gente, da legitimação do discurso dessa extrema-direita e, nesse caso, do Bolsonaro mesmo, né? Que é um discurso extremamente violento, machista, misógino, transfóbico, racista, permeado por uma liberdade de chacota, de mimimi, de vamos excluir enfim, o que é perfeito, o que é certo. Mesmo assim, diante de um discurso que é machista, é misógino, é homofóbico, você optou por votar no Bolsonaro. Eu custo a entender, e por isso eu quero aproveitar essa oportunidade de entender o que é maior do que alguém que se posiciona no cargo institucional, que é a presidência da República, e fala o que ele fala. Porque ele está sendo claro, utilizando o cargo que ele tem para atacar publicamente diversos setores vulneráveis da sociedade. Então, assim, o que é tão maior do que ter o seu próprio presidente te odiando? Primeiro, eu queria responder a primeira pergunta de por que eu acho que existe essa polarização hoje. Eu acho que é simples, não simplesmente, claro, mas é uma evolução da sociedade brasileira, que tem uma democracia incrivelmente jovem, que ela tem 30 e poucos anos, somente o brasileiro começou a votar só agora. E essa polarização, eu acredito que seja uma etapa de uma evolução num processo que a gente vai sair daqui, seja pelo lado que for, escolhendo esquerda ou direita, os seus candidatos, ela vai nos fazer evoluir, vai nos fazer refletir, e cada eleição, eu acredito que talvez a gente tenha a chance de fazer escolhas melhores. E também a questão da internet, né? Eu acho que foi a primeira eleição que as pessoas fizeram uso hard das redes sociais para se comunicar e para saber a opinião alheia. Porque antes você via sua tia uma vez por mês no almoço de domingo, e olhe lá, quando você estava de bom humor, e daí você sabia, minha tia pensa isso. Agora não, você sabe todo dia o que sua tia pensa, ou seu tio, ou a sua avó, ou seu irmão, sua irmã, seu colega de trabalho. Então acho que isso, de alguma maneira, contribuiu muito para que a gente ficasse sabendo o que as pessoas já pensavam, né? Você parou de falar com alguém na sua família, Igor? Na verdade, pararam de falar comigo. Por quê? Um post? Eu nunca estive em grupo da família, primeiro porque eu não gosto de grupo de WhatsApp. Também odeio. Só os de fofoca. Mas eu nunca estive em grupo de WhatsApp da família. Me colocaram a primeira vez e falei, gente, vocês são lindos, maravilhosos, mas beijo, tenho que fazer outras coisas. Então, só que daí quando eu me posicionei... não falei, né, no primeiro turno.
Ai, vou perder minha carteirinha do sindicato. Mas eu cirei, eu votei no Ciro no primeiro turno. Vou conversar aqui. No segundo turno eu votei no Haddad. Acho que se fosse, sei lá, o Jack Stripador, não, mentira, o Hannibal Lecter contra o Bolsonaro, eu acho que eu votaria no Hannibal também, de alguma maneira. Então, a família, quando eu me posicionei assim, por ser uma família extremamente cristã, evangélica, fundamentalista, né? Não falando que todos os evangélicos são monstros, mas me boicotou de alguma maneira. E daí o pastor falava isso e eu falava o contrário. Então, corta essa relação. Não houve bloqueio no Facebook, nada disso, mas teve muito uma parede, um silêncio. Tipo, não vamos mais falar sobre isso. O que eu acho meio saudável e também não, né? Porque às vezes vai falar e vai brigar, então melhor ficar em silêncio. Mas daí não vai falar, não resolve o problema. Então, foi essa questão, mais ou menos. Certo. Isso aí, gente. Então hoje qualquer um fala o que quiser e, assim, se você tiver uma responsabilidade, você no mínimo vai checar antes de passar, tá? Mas você está sujeito a receber qualquer coisa. E vem de uma geração que nos ensinou, na verdade, na internet, que nos ensinou a gente entrar na internet e falar não acredita em tudo que você vê na internet, não acredita em tudo que você vê na TV. Mas eu acho que tipo, os boomers são a geração que mais consome fake news. Acredita, né? Total. E repassa, esse é o pior, né? Aí é que tá o Passa perigo. sem conferir. Vocês caíram em fake news durante as eleições? Alguém aqui caiu na compartilhou uma Não fake sei. news? Eu Não confesso sei. que eu dei muita risada, mas Você deu muita não risada conseguia também. cair nenhuma. Eu tenho por hábito, na minha vida profissional, especialmente na minha vida política, me certificar das informações que eu Sim. utilizo. E pessoas próximas de vocês, Kate? Vocês viram muita gente conhecida? Com certeza. Demais. Minha família inteira. Grupo de caiu. família, grupo do Não trabalho. teve quem, eu acredito, não tenha passado por essa Manuela experiência. Dávila tem mas pacto eu com o só demônio. repasso Minha mãe mesmo. super acreditou. Todo mundo acreditou. Ela é endemoniada. Abortista, Falaram que ela ficou... maconheira, Mas eu tinham só diversos compartilho títulos. figurinha no WhatsApp. É a única É coisa melhor. que eu realmente estou compartilhando no momento. Não compartilho notícia, nada. É louco porque no calor do momento ali, como a gente tava vivendo no período das eleições, qualquer notícia era notícia, né? Parece que você tava caçando uma notícia pra cancelar o outro lado, ou pra dizer no grupo da família, olha aqui, se fuderam, olha aqui o que acabamos de descobrir, né? Então parece que as pessoas estavam procurando. E aí se você tem uma fake news muito bem elaborada, muito bem estruturada, arrasou. É um prato cheio para as Sim, pessoas é dizerem, verdade. sim, olha lá, falei que o Lula dormiu na barriga da vaca por 13 dias. Tá carregando um pra poder filho da ganhar, Pablo pra poder Vittar. ser quem é. Jesus. Sim, tinha esse Pablo Vittar, vice do Lula. Sim. Bom, Felipe, você se arrependeu agora, dado o cenário que nós temos atualmente? Você se arrependeu de ter votado nele nos 2 turnos? Eu gostaria de ter tido uma terceira opção mais forte, mas assim, ainda acho que fui levado a essa escolha e repetiria na situação de 2018. Que era? A situação política que a gente vivia no país, da nossa única alternativa realmente ser o Bolsonaro ou o Haddad, e não veio nenhuma terceira via, nada que crescesse realmente, que fosse até para fazer frente ao Bolsonaro e a essa terceira opção. Aí eu tentei o Vira-Vira Ciro, tentei na madrugada inteira Ai, eu acordado. também. Antes da eleição, fiquei lá no Twitter, pelo amor O de training Deus! talks no Twitter era Vira Ciro. Olha, tô de Eu fui olho lá em pra, você. eu fui lá Fiquei, pra ó. Rua 15, botei o adesivo no peito e fui virar voto também, gente. Ciro? Obviamente não deu certo. Gente, mas no segundo turno eu me redimi com a esquerda, fui lá, fiz campanha mãe, todo mundo. Falei, ai, paguei tudo, então não tô em débito. Aham, É exato. verdade, é verdade. Mas em questão de algumas pautas assim um pouco mais polêmicas, que eu acho que, então, na verdade, trazendo o que ele disse, assim, você se classificaria como o que dentro do espectro político, assim? Você é de direita? Eu acho que eu me identifico... Não vou falar, eu acho. Eu me identifico mais com a direita, Aham. mas eu não sou zero conservador. Em Certo, quase então todos era os nesse ponto que eu queria aspectos. chegar. Porque eu acho que isso não remete a ser direita ou esquerda. Você pode ser ultraconservador. Tipo, um do liberalzão. mais comunista. Esse é de direita. Tudo bem, Então, porque daí tem algumas pautas que passam por isso, né? Então você já falou que você é liberal. Então acho que não, assim, não tem muita questão de relação que você tenha com esse discurso do governo que está no poder hoje sobre, por exemplo, o aborto, abstinência sexual, política pública para, por exemplo, drogas, que na verdade, né, não existem. É simplesmente a política de segurança de repressão do Estado. Eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês sobre isso, assim, a visão que cada um tem. Então, eu
sempre fui a favor da mulher ter o poder de escolha de fazer o aborto, se ela quiser. Sou completamente favorável, porque é uma escolha que depende a vida dela inteira e só dela. Então, só cabe a ela poder decidir. Mesmo que o pai queira, mas em 99% das vezes é a mãe que vai ficar sozinha com essa criança. E ela vai levar essa criança para a vida inteira. Então, é uma escolha que ela tem que fazer e ser só dela. Não tem que ninguém se intrometer nisso. Direitos sexuais e reprodutivos, Sim. né, gente? Por favor. Eu, particularmente, fico contente com a opinião do colega. Eles vão concordar, gente. Ah! A gente conseguiu. A gente vai se abraçar no final. O que me preocupa é que, na prática, o modelo político que ele escolheu para governar Sim. o país demoniza justamente essa prática que, enquanto médico, você sabidamente defende também. Respondendo a tua colocação inicial lá de como eu me classificaria, como militante do Partido dos Trabalhadores, evidentemente que eu me classifico como um socialista democrata. O perfil do PT é esse. O PT se classifica como um partido de esquerda com foco socialista, com uma ideologia socialista, mas um socialismo atual, que atende às necessidades, aos anseios, ao perfil que a nossa sociedade, não só a brasileira, mas a nossa sociedade global, tem hoje. Enquanto socialista, evidentemente que essas pautas, elas necessariamente circulam no nosso discurso. Sim. É impossível, por mais que uma ou outra pauta ali tenha algum enfrentamento, eu mencionei para vocês, particularmente, eu me considero católico. Evidentemente que a pauta do aborto, para mim, é sempre uma pauta um pouco mais delicada, assim como outras pautas também, como a legalização das drogas e tudo mais. Mas se eu optei pela vida religiosa, eu optei por fazer isso de forma consciente e com as ressalvas que eu mantenho na minha vida dentro do catolicismo. Particularmente, eu tenho a convicção de que o aborto ele é e deve ser sempre, em qualquer hipótese, uma opção da mulher. Agora, eu também tenho uma preocupação bem grande quanto à banalização dessa medida. Certo. Embora não acredite que a legalização do aborto fosse necessariamente banalizá-lo. Eu acho que isso é um trauma grande demais para qualquer mulher, para as mulheres simplesmente, a partir do momento em que tiverem, ou passarem a ter essa opção de abortar, vão ficar toda hora decidindo, não, vou engravidar. Eu não acho que nenhuma mulher vai se submeter Sim, a com isso, certeza. mas a minha preocupação é sempre com a banalização. Na mesma estrutura do discurso que defende a legalização das drogas. Eu não tenho dúvida que o consumo de drogas deve ser descriminalizado. Mas a minha preocupação com a legalização e a regulamentação é sempre essa, a da banalização. Mas eu acho que é possível fazer legalizar, regulamentar sem banalizar. O Estado tem meios para fazer isso. Você sofre muito preconceito por ser filiado ao Partido dos Trabalhadores quando boa parte da nação acredita e apoia e aplaude um avião em Santa Catarina, nas praias, escrito Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Levantam e aplaudem com as batatas fritas que estavam comendo ali, a porção de aipim. Você sofre muito preconceito hoje por ser filiado ao Partido dos Trabalhadores e por deixar isso explícito? Veja, eu não acho que eu sofra alguma espécie de preconceito, mas evidentemente que a gente tem alguns confrontos que são extremamente desagradáveis. Nas redes sociais, por exemplo, você posta algo sobre o Partido dos Trabalhadores, você tem muita... Ou você deu unfollow em todas as pessoas Não, também. ainda tem aparece, isso, né? ainda aparece um ou outro. Agora, eu sempre digo que quando a gente defende uma pauta, qualquer que seja ela, ou determinado discurso, a gente precisa fazer isso de forma fundamentada. Quando eu escrevo algo sobre política, ou escrevo algo sobre direito, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu espero e gosto muito quando as pessoas vêm criticar. Agora, façam isso de forma acadêmica, façam isso de forma fundamentada, porque é muito difícil para mim, que tive uma vida inteira de formação política, que fiz uma graduação que me custou bastante, que fiz um mestrado que também me custou bastante, ter que discutir com alguém que usa como fundamento do seu discurso notícia recebida em WhatsApp, ou de... É uma sensação de frustração que eu sinto que é complicada de lidar. Mas, Matheus, você não acha que essa é a realidade de grande parte da população brasileira? São pouquíssimas as pessoas que conseguem hoje ter uma visão política ou que tiveram acesso ao tipo de formação que te permite ter um raciocínio crítico sobre as coisas, então vai ser meio difícil. Eu posso só, Claro, talvez, pode. discordar de você em certo ponto. Pode. Para nós, talvez seja mais fácil ter essa percepção, porque nós moramos no sul do Brasil. Nós moramos naquilo que foi vergonhosamente intitulado
estado de República de Curitiba, tá certo? O militante de esquerda aqui no Sul, ele deveria receber em triplo, em quádruplo, porque é muito difícil. Agora, não acho que essa seja a maior realidade, ou melhor, a realidade nacional. Você vai para o Nordeste, o nordestino é um povo extremamente sábio, politizado, não à toa, e olhe que com todas as adversidades históricas que aquelas populações passam. Sim, não, mas minha pergunta foi especificamente sobre a discussão acadêmica que você colocou, né? Faça isso de forma acadêmica, fundamentada e tudo mais. Tem gente que não consegue sequer formular, e, gente, não estou criticando essas pessoas, claro. não tiveram acesso, Sim. isso é extremamente, faz parte do nosso contexto, e é bem difícil, deveria mudar, mas o que acontece é, essas pessoas foram atingidas, e muitas das vezes eu vejo, e é o que me leva, de alguma maneira, a amenizar alguns discursos meio burros, né? Que elas foram atingidas por questões nem relacionadas à economia, por exemplo. A discussão não ficou em plano de governo Porque e não economia. existe. Eu acho que a maior discussão não ficou nisso, de verdade. Eu acho que não. A discussão foi lá embaixo, nas coisas subjetivas, individuais, identitárias, né? Então, assim, pessoas que ainda não discutem nem as coisas subjetivas, individuais, né, os direitos individuais, como que compreende e como que a gente vai deixar de debater com elas em algum momento? Claro, a gente não tem obrigação alguma, ninguém tem obrigação alguma de debater com ninguém, mas eu vejo que é praticamente impossível. Para mim foi dificílimo e impossível me encontrar com uma pessoa que eu pudesse considerar com um discurso extremamente qualificado nesse momento. Foi difícil, triste, mas difícil. Me acho muito inteligente, as pessoas burras? Não é bem assim. Mas aconteceu, né? Talvez seja uma dificuldade que a gente tenha. Eu tive o prazer, talvez, tenho o prazer de conviver com bastante gente que eu considero muito inteligente. Você se considera privilegiado? Com toda certeza. Não tenho a menor E você, dúvida. Felipe? Você se considera privilegiado? Com certeza. E você, Giva? Você se considera... Com certeza. Eu também, Bruno. Eu também me considero. Ok. Mas assim, eu acho que você fechar a porta de não tenho paciência para conversar com essas pessoas, você fecha a porta de você ter um diálogo com ela e ela poder aprender alguma coisa com você. Sim, mas eu não fecho as portas, Felipe. Aliás, Você falou quando que não tinha paciência para elas. Não, eu não tenho paciência com discurso criminoso. Esse tipo de discurso eu não tenho paciência Tipo? mesmo. Isso defender torturador. Isso para mim é um discurso criminoso. Isso eu não tenho paciência. Ustra, E aí, né? para me poupar e para evitar tomar uma medida um pouco mais drástica de responsabilização dessa pessoa, eu procuro me fechar. Agora, eu me considero uma pessoa bastante paciente. Enquanto advogado, por exemplo, eu tenho e defendo, e explico e reexplico e trato todas as vezes que tenho oportunidade sobre temas que foram levados ao conhecimento nacional de forma deturpada. A exemplo da prisão absurda do presidente Lula e dos processos criminais ridículos, num termo bastante claro, que perseguem ele até hoje. Mas Então, você tem essa mesma impaciência com quem defende torturadores que têm uma ideia mais levada para a esquerda? Quais torturadores? Eu fiquei curioso agora também sabendo. Não necessariamente a que a gente aqui tem no Brasil, o Ustra, muito famoso, mas Che Guevara tinha várias práticas, Sim. fuzilava Ustra pessoas. não é famoso, Ustra é um condenado Um pela bandido. justiça militar. Tá certo? Famoso é outra coisa Ele é também. famoso, se você conhece, eu conheço. Todo mundo que está nos ouvindo provavelmente conhece. Sim. Che Guevara, você mencionou o exemplo de Che Guevara, né? Você tem algum elemento de condenação ou algum elemento mais que fuja desse discurso, dessa retórica de WhatsApp, que possa fundamentar isso? Alguém foi investigar? O mundo inteiro, né? Che Guevara é uma figura internacional. Sim, histórica. Sim. Participou de vários conflitos armados em situações excepcionais, situações que eu e você jamais vamos imaginar o que é. Porque nós nascemos num período democrático, numa realidade democrática. Questionar a atuação de Che Guevara ou qualquer outro líder de esquerda no Brasil ou no mundo, em ambientes de exceção, em ambientes de guerra, em ambientes de conflito armado, não é o melhor comparativo Para que esse você pode quesito, fazer então, com... vale, mas isso vale para todas as situações lá da América Central, mas não valia daí É esse que mesmo argumento. eu ainda estou aguardando um exemplo dos mais anos prático, 45. porque nós estamos aqui falando de conjecturas. Eu gostaria de um exemplo prático. De quando se usa. Você mencionou o caso do Che Guevara, atribuiu a ele a condição de torturador. Eu fiquei curioso para entender de onde você tirou isso. Você conhece a trajetória do Che Tem Guevara? registros de Che Guevara fazendo fuzilamento. Registros aonde? Fotográficos. Fotográficos, entendi, tá certo. Bom, se você vai entrar nesse mérito, eu volto a dizer, os registros que existem, e se até pela época que o Che Guevara viveu e, enfim, militou, são registros
de períodos de exceção, assim como nós temos registros de militantes de esquerda em conflitos armados aqui no Brasil no período ditatorial. Que era e por um uma período de razão exceção muito simples. igual. Por Não, que não que eles era não igual, são porque uma situações coisa iguais? é discutir política nesse ambiente que nós temos, num país democrático, onde eu falo o que eu quero, você também fala o que você quer e ninguém vai sair daqui preso com uma arma na cabeça ou coisa parecida. Outra coisa é você ter que praticar política sendo perseguido diariamente, tendo a sua mãe torturada, tendo seu filho torturado na sua frente, e você não pode esperar dessas pessoas um diálogo. Não existe diálogo em um período de exceção. Entende? Nós não estamos vivendo a mesma realidade. A nossa realidade de discordar aqui na eleição, no processo eleitoral, é completamente distinta das realidades de períodos de exceção, como o período de ditadura militar que nós vivemos aqui, como o período em que o Che Guevara atuou, inclusive na Revolução Cubana, tá certo? E poderia citar aqui dezenas de outros exemplos também, não só na América Latina. Você discorda, Felipe? Discordo da parte de que, assim, para o Che Guevara ou para todas as revoluções da esquerda, era o período da sua época, naquela época tinha que ser assim. Mas quando daí a gente vai trazer para a mesma época, que é o governo de exceção que a gente viveu militar, daí não, daí tem que punir que não é produto da sua época. Eu acho que os dois agiram errado, e ponto. Por que não pode ter essa aceitação de que ambos são errados? Ai, não sei opinar. Não consegui tempo suficiente para refletir. Eu vou levar para casa essa questão, vou pesquisar e depois eu É trago que eu pra acho que às você. vezes a gente recordo cai numa seara de falsa equivalência, assim, né? Tipo, acho que isso também vem acontecendo bastante. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes coisas que se parecem as mesmas coisas em polos diferentes e contextos diferentes não necessariamente significam a mesma coisa. Enfim, talvez tenha ficado um pouco truncado, mas eu acho que a questão é que a gente precisa, de fato, olhar para o contexto histórico e como isso foi feito, né? A gente, no momento em que o Bolsonaro exaltou o Ustra dentro do Congresso Nacional, ele não saiu dali algemado, foi um escarro à Constituição Federal, um escarro à democracia brasileira. Não, jamais vou discordar, porque jamais vou discordar. ele estava como representante do povo na casa do povo, exaltando um criminoso, né? Mas uma mentalidade que expressa a opinião de grande parte da população. O que é Grande perigoso, parte né? da O que é Muito. muito população. perigoso. Eu faria um Isso. acréscimo. Não é o que é perigoso, é o que é criminoso. Criminoso. A situação do Bolsonaro foi uma situação à parte porque ele se utilizou de uma prerrogativa Parlamentar. de parlamentar Isso. para defender aquele discurso criminoso. Agora, aquele mesmo discurso nas ruas, aquele mesmo discurso na minha boca, conversando com qualquer um de vocês na rua, poderia acarretar responsabilização criminal Sim. de todos nós. Com certeza. Então, Em são vários discursos momentos distintos. até usou. Eu tenho fórum privilegiado. Dane-se, nada vai Mas acontecer ele tem comigo, direito né? de falar qualquer merda lá, Talvez não tem? ele sim, mas nós não temos. Mas, Sim, mas vocês acham ele, que ele tem como direito de falar deputado- qualquer merda? Não, ele se utiliza de uma prerrogativa. Formalmente, esse direito existe. E eu acho que a gente corre um risco muito sério também se a gente começar a perseguir essa prerrogativa dos parlamentares. Eu, mais do que ninguém, até para ser coerente, sempre defendi o máximo de liberdade e atividade parlamentar. Dos nossos parlamentares de esquerda, mas também dos parlamentares de direita, num ambiente democrático, civilizado. Agora, volto a dizer, aquele discurso fora da boca de um parlamentar, fora de uma instalação do Congresso Nacional, aquele discurso é um discurso criminoso. Então, eu me recordei aqui de uma situação, talvez vocês se recordem, Mas eu tiraria o direito de fazer aquele discurso? é que esse discurso, o direito de fazer Dele esse naquele discurso... lugar, naquele espaço, ele de estar na tribuna. Olha, do ponto de vista acadêmico, como jurista, eu conseguiria e consigo facilmente sustentar a impossibilidade dele manter aquele discurso. Mas você gostaria mesmo que ele dentro. não pudesse, oficialmente não pudesse? Que eu gostaria com toda certeza. Aliás, eu gostaria de muitas coisas que, infelizmente, nunca vão acontecer, né? Mas, o que eu estava mencionando ali, me recordei agora você falando até trazendo essa questão do Che Guevara e tal, teve uma situação não muito recente, onde a presidente Dilma foi convocada para depor numa CPI. Na época, ela era ministra de Estado, ela não era presidente da República. E um senador, aquele Agripino, ele teve o desprazer de falar uma besteira muito grande, questionando um depoimento, uma entrevista, qualquer coisa nesse sentido que ela tenha dado, onde ela reconhecia ter mentido na ditadura militar. E ela disse, naquele momento, que ter mentido na ditadura militar, assim como ter praticado vários atos na ditadura militar, era um motivo de orgulho para ela e deveriam ser motivo de orgulho para todos os
dos brasileiros, porque mentir e praticar determinados atos num período de exceção é para poucos, é para corajosos. Dialogar, discutir, discordar no ambiente democrático, aí é muito fácil. Sim. Então, Gente, me diz uma coisa. É possível conviver bolsominion e petralha no mesmo ambiente? Conviver, eu digo conviver mesmo. Ser amigo ou vocês cancelariam quem não pensa como Ser vocês? colegas, será? Acho que no trabalho é o lugar que a gente mais é obrigado a passar por essas coisas, assim, Então né? é obrigado. É Eu sou obrigado. obrigado a conviver com estes seres. É possível? Vocês acham que é possível? Ou não? Estamos realmente. Eu sou bem de boa, assim. Primeiro, eu não vou discutir, eu não vou tentar convencer ninguém a nada. Se a pessoa quiser trocar de ideia, se ela quiser refletir, ela vai atrás, mas eu não vou ficar em cima da pessoa enchendo o saco. É como querer Então, converter, né? Não, Sim. Não tem sentido. sério, Acho que não me cada um interessa. Se a tem- pessoa tipo, é uma tem a pessoa sua legal, ok. Você discorda, Matheus? eu particularmente fico com algumas restrições. Acho que conviver talvez seja um termo forte demais. Eu volto a dizer, eu tenho diversos amigos e convivo Sim. diariamente com eles que são amigos de direita, são filiados a partidos de direita. Mas volto a fazer aquela diferenciação entre o que é ser de direita e o que é ser criminoso, reacionário, o que é ser bolsonarista. Entende? Então, aí fica mais difícil. Felipe, se você se apaixonasse por alguém Tá extrema difícil. esquerda, super se apaixonou, meu Deus, socorro, tá? Tô aqui numa paixão avassaladora. Olha, não Você sei. tentaria convencê-lo a mudar de Não. lado? Você conviveria ou você pularia pra lá? Primeiro seria bem difícil isso Pular pra acontecer, lá. tipo, sei lá, namorar alguém do MST. Muito difícil. Mas se fosse uma boa rola de eu esquerda. não dou match. Quando já tem ali que é petralha Detalhes. no Tinder. E se você conhecesse sem saber que é petralha? O coração falou mais alto nesse momento. Beijou lá E no depois você bloquinho. descobre. O que Beijei, você faz? peguei. Isso, e se apaixonou. Assim, meu Ele Deus é chato, do céu. ele milita. Não, ele é perfeito. Ele é um, Boa. ele é um príncipe Ele vai me encher petista. o saco? Vai ficar falando? Tô de boa. Você não quer ter a discussão, você só Não quer beijar na vou. boca mesmo, ocupar O a resto boca é com outra bom. coisa. O resto é bom. Entendi. Vou, talvez, se ficar postando coisa no Stories, eu vou deixar silenciado. Tá. Mas, assim... Felipe, me diz uma coisa. Herói. Herói. É que tava aqui na cabeça. Sérgio Herói. Moro, herói do povo? Ele fez o trabalho dele. E o trabalho dele foi heróico ou criminoso? Não, o trabalho dele foi honesto. Honesto. Foi o trabalho dele. Não tem nada de heróico, nem Você nada acha que ele de... fez justiça ou fez política? Ele fez justiça? O fato dele assumir o ministério não mostra que ele estava esperando essa oportunidade para fazer política ao invés de justiça. Ah, ele só preparou uma taróloga, cama só se ele foi na para ele garantir taróloga um antes emprego ali, pra um leite da saber. criança, não? Tipo, era impossível ele saber que ia chegar naquela situação. E assim, há 4 anos antes da eleição, ninguém diria que Bolsonaro ficasse em quinto na eleição. E você acha que ele é candidato herói, então, na sua opinião? Ele é considerado herói, na sua opinião, porque ele prendeu o candidato odiado por metade da nação? Ou porque ele fez o trabalho dele? Porque o trabalho dele foi um pouco articulado ali, né? Depois a gente teve aí algumas trabalho comprovações dele- com o pessoal aí que vazou as coisas pra O nós. trabalho dele ele era só a primeira instância. Ele mandar prender precisava ainda da segunda instância. Então foi um trabalho de toda a equipe. Você acha que ele foi justo, então? Justo Sim. juiz. Sérgio Moro, justo juiz, não pensou no Sérgio cargo dele Moura. futuramente. Não, jamais. Tudo ok, tá bom. Matheus, Sérgio Moro, herói do povo? Não, com toda certeza não. Sérgio Moro é a deturpação do que deveria ser um magistrado no Brasil. Aliás, digo como jurista, não só no Brasil, mas no mundo ocidental civilizado, tá certo? Eu sempre falo que a atuação do Sérgio Moro, eu ia falar dos processos envolvendo o presidente Lula, mas vou pegar um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla, até porque eu acompanhei de perto a tramitação de outras ações penais envolvendo outros réus também. Tinha bastante, né? A atuação do Sérgio Moro, ela é um laboratório vivo para os juristas no Brasil e para as nossas universidades também, do que é deturpar o direito. E quem fala isso não sou só eu, porque eu ainda poderia, né, talvez ser imparcial de alguma forma e tal. Quem fala isso são grandes doutrinadores internacionais. Eu estou falando de Zaffaroni, eu estou falando de Celso Antônio Bandeira de Mello, que são juristas que fazem parte da grade curricular obrigatória de todas as universidades brasileiras e Mas a ocidentais. gente consegue achar especialista para qualquer opinião hoje em dia, né? Que eu não estou A gente acha falando, que eu não estou especialista- falando de especialistas de esquina, eu estou falando de grandes doutrinadores, aqueles, volto a dizer, que fazem parte da grade curricular dos cursos de direito
no Ocidente. Eu não estou falando do Brasil, estou falando no Ocidente. Zaffaroni é estudado do Uruguai até os Estados Unidos. Não tem uma universidade que estude direito penal, que estude processo penal, que não tenha obrigatoriamente Zaffaroni na sua grade curricular. E é um pensador que repudia e que, inclusive, tem hoje diversas manifestações dele, a atuação não só do Sérgio Moro. Eu não vou ser aqui desonesto ou talvez injusto, né? O Sérgio Moro ele apenas representou parte do judiciário e de outras instituições como o Ministério Público Federal que decidiram por jogar a sua carreira jurídica na lata do lixo para servir a interesses políticos deploráveis. Então, clima sério, né, gente? Se você estava dormindo, acorda aí, amor. Acorda, bate uma palma, restabelece. Pessoa que já estava ouvindo no fone, já estava no metrô ali, ó. Voltando do trabalho. Já foi. Bom, eu queria dar uma suavizada no babado agora. E eu queria falar sobre algumas fake news da época, de 1900. Eu queria falar de algumas fake news da época, pra gente ver se faz sentido isso. Muitas pessoas acreditaram nessas fake news, Sim. acreditaram e propagaram essas fake news, então eu gostaria de deixar claro aqui. Eu vou lembrar de uma e vocês tragam outras, beleza, caso tenhamos. Mamadeira de piroca e kit gay. Kit gay e mamadeira de piroca. Como assim, não é verdade? Não, é uma coisa que é só você falar em voz alta, você já vê que é absurdo o suficiente pra não ser verdade, né? Tipo, mamadeira de piroca. Mas tinha no kit gay? Tinha. Segundo, né? Levou o kit gay no Jornal Nacional. Tava Isso foi lá. um absurdo, né? Eu confesso que quando eu vi essa fake news, eu pensei aonde ia a piroca. Era no bico da No mamadeira bico. ou era no formato? Eu acho que Gente. depende se você é gulosa, né? Eu fiquei nessa dúvida. Eu Daí queria depois conhecer quem desse vídeo, inventa. Eu não achei uma fake Quando a news pessoa ruim. inventa, ela Não, inventa já até a pode ser usual, notícia, pode né? ter vários Mamadeira usos. de piroca. Poderiam criar. Eu acho que os sex shops perderam um supermercado. Ah, Poderiam ter deve criado ter. uma madeira Os de piroca. fetichistas, né? Não é? Os Fetichistas fetichistas, também. Com certeza tem. Kit gay. Qual era a intenção de senhor Jair levar um kit gay no Jornal Nacional quando ele seria entrevistado? Assim, foi comprovado que o kit gay não existiu. Alguém sabe onde ele comprou aquilo ou mandou Boa fazer? pergunta. Eu acho que os filhos dele estavam na escola que eles estavam estudando. Ou talvez ele aqui. tenha pegado do Não, é de quarto uma de um dos editora, filhos né? dele escondido, não sei. É uma possibilidade bem concreta. Complicado. É um livro, o que ele levou era um livro sobre educação sexual, que existe, mas nunca foi distribuído em escolas públicas, mas que existem. Foi um projeto, talvez, que só. você compra numa biblioteca para ensinar adolescentes e crianças sobre sexualidade. sim. Daí ele levou esse livro, a autora do livro se posicionou falando, gente, eu nunca fiz parte de nada, isso é o meu livro de autoria minha, está à venda. Ele levou esse, de certo, tento pensar que talvez alguém disse para ele que era, e ele ingenuamente Ele acreditou. acredita até Não hoje. é né? um kit, o que mais? Tinha que ter mais coisa. Então, posso Ele falar não deve que- saber a definição de kit. O Kit Gay era um projeto chamado... Tinha mais de um item. Na verdade, ele nem precisava eu que acho, existisse, pelo bastava estar no imaginário que já estava fazendo o seu trabalho. Sim, sim. O Kit Gay é um projeto chamado Escola Sem Homofobia, que foi lá de 2013. É uma união do Ministério da Saúde e do Ministério da Isso. Educação para trabalhar a sexualidade nas escolas. E realmente tinha um kit que era um caderno do professor e um caderno do aluno, com dinâmicas e vídeos relacionados a, por exemplo, masturbação, menstruação, tudo que tange o sexo e a sexualidade humana. Então, esse kit não foi barrado, porque, né, a bancada evangélica fundamentalista fez todo um retetê, como se as crianças e adolescentes não precisassem conversar sobre isso, como se a gente não tivesse tido aula de ciências. E esse material foi intitulado Kit Gay, né, que não foi distribuído para ninguém, Como eu sei isso, em off, eu participei como Kit Gay. redator da formulação desses textos. Que legal. Naquele Interessante. período. Então, eu tenho um exemplar em preto e branco, com os DVDs e o manual do professor e do aluno. Que maravilha. Mas não foi em preto e branco, porque não foi nem impresso em quantidade isso. Então, é uma fake news do caramba. Assim como, Bruno, eu vou te ajudar, o vídeo do Dória, naquela orgia maravilhosa. Ai, que delícia! Eu queria que fosse de verdade. Ele tava com várias, não é? Eram duas. Será que Eram é creme? três, eu mais. acho. Eu lembro de Era ter um visto seis, Eu quase eram pensei em seis. vir vestido Tinha boy? de Dória, assim, pra De ser Dória? bem... Tinha boy? Não, eram só eram gurias, girls. eram só Se gurias. não, Era só né, meninas. querida? Aí é mulher, pode. Tá E com a aquela mulher. coisa meio teoria da conspiração, tipo a facada, por exemplo, A assim. facada do mito. É uma fake boa. news ou é... Eu fico chocado quando eu vejo pessoas que acreditam que a faca era retrátil. A teoria da A faca conspiração. não era É retrátil? super É maravilhosa essa Tem um história. documentário no YouTube, A Facada do Mito. Tem, Sério? tem. Achei que era facada A retrátil. facada do mito.
Que daí eles trazem com vários, Mostrando que ela é vários fake? fatos que... Não, tudo, assim. Me corrija se eu estiver errado, YouTube. O fato dele ter encontrado algo no estômago, enfim, ele ia precisar fazer uma cirurgia e aí ele não ia poder participar das eleições porque as pessoas iam pensar, nossa, não vai dar, né? Acabou de descobrir Tá algo com o pé no na estômago, cova. Vai tá com o pé morrer. na cova, não vai dar pra ele participar, não vou votar nesse candidato. Aí fakearam a facada pra daí ele ser herói ao invés de ter tido uma fraquejada, né? Mas também tem um benefício direto nessa história, que foi ele não precisar ter participado dos debates, né? Dos Faria debates. diferença. Foi bem providencial, né? foi Mas daí o homem foi pra lua mesmo. A gente vai ter que se perguntar sobre isso, né? A Foi Terra é a plana. montagem. Eu não acredito que a facada tenha sido de mentira. Eu tenho certeza de que ela foi providencial. Agora, que ocorreu a facada, eu também, aí nós concordamos, eu acho que é um pouco difícil de Me negar. assustaria um pouco caso não. Ai, que saco. Eles concordam. A energia aqui é muito boa, gente. Eles A energia aqui é concordam. excelente. Passa. Eu posso fazer o advogado do diabo agora, trazer uma fake news da esquerda? Por favor. Por favor. Vocês lembram da menina que foi atacada por eleitores do Bolsonaro, que verdade. marcaram ela com a suástica? Vocês lembram? sim. Gente, eu Descendo quase do caí ônibus. nessa. Foi por pouco. Foi loucura. Eu quase caí, eu caí nessa, eu caí. Eu Nossa, caí eu fiquei também. chocadíssimo. Eu entrei em pânico. Eu gritei no Twitter. A mãe me salva, volta pra cá. Porque vão me matar. Mas, gente... Gente, eu não quero ser conspiracionista aqui, Tá. mas eu quero lembrar vocês de que o Steve Bannon, que é aquele marqueteiro bastante famoso e que participou ativamente da campanha do Bolsonaro, ele não dá ponto sem nó. Ele não só instruiu todo aquele processo de propagação e reprodução de fake news, como ele também tinha estratégias paralelas, talvez inclusive criando fake news como se fossem de autoria da própria esquerda. Não estou livrando e dizendo que não houve nenhum tipo de irregularidade na campanha do Haddad ou na campanha do PT, até porque foi uma campanha de uma dimensão gigantesca, como qualquer campanha presidencial num país do tamanho do Brasil vai Enorme. ter. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de atribuir responsabilidade. Sim. Sobre as fake news do Bolsonaro, não sou eu atribuindo aqui responsabilidade a ninguém. Então, aí as provas, nós temos uma CPI que já foi bastante convincente, a gente viu, inclusive, eles se matando entre eles ali, porque agora ninguém quer assumir a autoria e a responsabilidade daqueles atos, né? Mas, enquanto isso, eu particularmente acho até ótimo, fico só me divertindo. Rindo, né? A Joyce jogou a merda no ventilador. Jogou. Não, Isso, né? sim, A sim. Joyce saiu, Saiu ela fez ela, a- saiu o a- Alexandre Frota. E o Alexandre Foi Frota bem- convidando a Pablo Vittar pra lutar ao lado dele. Vocês viram? Isso foi muito bom. Muita Isso cara foi- de não pau, vi né? isso. Eu queria ver esse feat, sabe? Nossa. Você quer contextualizar o que foi? Ele postou, foi quando a Pablo, se eu não me engano, ganhou o prêmio aí dos últimos blá blá blá, do mundo, sabe Deus o Ela que, ganha que eu não vários, sei. porque ela é maravilhosa. isso aí. E daí o Alexandre Frota tweetou pra ela, porque ela teve, né, uma super visibilidade e tal, falando, não desista do Brasil. Tá lá, gente, eu fui conferir, eu chequei. Tipo, não desista do Brasil. Foi logo depois que ele tretou com o PSL, tretou com todo mundo. Ah, tá. Venha lutar, foi bem depois. ele Venha saiu. lutar ao nosso lado, lá, 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 porque você é um ícone, enfim, tem bastante visibilidade, então venha pra cá e vamos lutar pelo Brasil. Eu mijei na calça rindo disso, porque eu falei, caralho, jamais esperaria. Gente, o papo tá bom. Foi bom, foi bem bom. Mas a gente vai precisar encerrar, porque eu tenho que pegar o meu trem. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E eu queria terminar com um recado de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo. Não precisa ser um recado partidário, caso eu queira que seja. Pode Mas ser. sobre as pessoas que estão ouvindo, que provavelmente vão se identificar com o Matheus e vão se identificar com o Felipe, para que elas ou desistam ou se mantenham firmes. O recado que eu daria para qualquer pessoa, com toda certeza, é que sempre busque informação. Essa é a maior necessidade, eu diria, no século Busquem atual. conhecimento. Busquem ET conhecimento. Bilu. ET Bilu. Busquem informação. Em alguns casos, busquem ser um pouco mais decentes e coerentes. Hoje, eu digo como cristão, volto a dizer, nós vemos aí uma infinidade de cristãos católicos, evangélicos, defendendo pautas que não condizem com a sua vida religiosa, que não condizem com outros discursos que essas pessoas mantêm. Então, eu acho que a gente precisa buscar cada vez mais informação e cada vez mais
coerência, tá certo? Defender um governo, mesmo diante de todas essas atrocidades, basta você ligar a televisão ou procurar um meio de comunicação minimamente sério no país que você vai ver o caos que nós estamos vivendo. São direitos que estão sendo revogados, são violações diárias, o aumento da truculência, enfim, e os indicadores todos estão aí, né? O Brasil, que há pouco tempo atrás havia saído do mapa da fome no mundo, retornou, e retornou a toque de bala. Nós vemos isso aqui em Curitiba, basta você andar por qualquer capital do país que você vai ver como a população de rua aumentou, como as pessoas voltaram a vivenciar a fome, voltaram a vivenciar a miséria. Então, com um pouco de informação, com um pouco de bom senso, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de mudar isso nas próximas eleições. Uma delas, inclusive, esse ano, que é bastante importante também, e um pouquinho mais à frente na eleição presidencial que virá. E vamos para Disney. Só se formos diaristas. Obrigado, Matheus. Vamos fugir. Eu queria dizer, não tretem, não se fechem de não conversar com alguém porque tem uma ideia contrária à sua, mas não fiquem tentando convencer o outro que é muito chato, é maçante, e me adicionem no Insta. Você pode ser de esquerda, só não venha tretar. Ok. Obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer. Bom, quero agradecer mais uma vez vocês dois aqui. Quero agradecer Giba, Igor, Iris. Muito obrigado. Sempre um Essa prazer. plateia gostosa, maravilhosa, que tá aqui toda Eu que atenta. agradeço. E se cadastra no canal. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram é @nuicrumunamu, no Twitter é @nuicrumunamu, YouTube /nuicrumunamu. E no Facebook, /nuicrumunamu. Segue a gente, que a gente vai gostar bastante de ter você. Por favor. Sim. E não fiquem esperando eu errar pra vocês me cancelarem, hein? Vocês vão só esperar uma gafezinha minha pra botar aí um cancela Bruni. Vamos conversar Esse é um episódio perigoso. sobre Pode ter muito cancelamento. Exato. Vamos Não se cancelem. Isso aí. Gente, muito obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio do Icrumanamu. Sim, E valeu. é isso. Até a próxima. Valeu. Mas Obrigado. Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e bota ele na boquine. Uma canção, canto pra tu. Aqui é nu e cru.